O homem cujo nome se tornaria sinônimo do poder absoluto francês nasceu com um ódio profundo à França. 1769. Ilha do Mediterrâneo, Córcega, a cidade banhada pelo sol quente, Ajaccio. Na família do advogado local Carlo Bonaparte, nasce um menino. A família pertence a uma nobreza antiga, porém modesta. O título soa imponente no papel, mas o dinheiro real mal basta para manter o status adequado. O menino recebe o nome de Napoleão. Aqui está a grande ironia histórica, difícil de acreditar no começo. Exatamente um ano antes do seu nascimento, a Córcega passou para o controle da coroa francesa. Essa transição foi sangrenta e extremamente dolorosa. Os moradores locais, orgulhosos e independentes, resistiam ferozmente aos ocupantes armados. O pequeno Napoleão cresceu em um ambiente de profunda animosidade contra os conquistadores, ouvindo com atenção as histórias das batalhas de guerrilha nas montanhas. Sua história não começa com um patriotismo ardente ou amor pela grande pátria. Começa com um sentimento agudo e ardente de ocupação. Um homem que não falava francês até os 10 anos acabou fazendo toda a Europa falar a língua do seu império. Hoje, você vai descobrir como um excluído provincial percorreu o caminho de um tenente pobre até se tornar o senhor do continente. Vamos reconstruir passo a passo as brilhantes manobras táticas de Austerlitz e entender por que o Código Civil durou mais do que qualquer território conquistado. E a pergunta principal: por que o garoto, fascinado pelas biografias de César e Alexandre o Grande, acabou repetindo não só o triunfo deles, mas também o erro mais fatal? Com 9 anos, esse garoto da Córcega se vê em um mundo totalmente estranho e assustador. O pai consegue para ele uma bolsa real e Napoleão parte para o continente, para a escola militar em Brienne. O contraste é impressionante. Em vez do mar quente e da liberdade, encontra os salões cinzentos e eternamente frios da Champagne. Em vez da língua materna, fala um idioma estranho. Em Brienne, ele se torna imediatamente um completo outsider. Não tem protetores ricos, nem dinheiro de bolso, e para os demais cadetes, filhos da alta aristocracia francesa, ele é apenas um selvagem vindo de uma ilha recém-conquistada. Ele é constantemente provocado. Riem do seu estranho sotaque que corta os ouvidos, das suas maneiras provincianas desajeitadas, e o chamam desprezivelmente de pequeno corso. Qualquer outra criança no lugar dele provavelmente teria quebrado. Teria começado a bajular os mais fortes, tentado se encaixar a qualquer custo, ou simplesmente fugido. Eu mesmo me lembro como é difícil ser o novo em um grupo, mas aqui se tratava de uma pressão social sistemática e cruel. Napoleão escolhe uma estratégia completamente diferente. Em resposta às zombarias, ele simplesmente fica em silêncio. Esse silêncio não é sinal de submissão ou medo. É o acúmulo lento de uma raiva interna e a formação de um núcleo de ferro. Ele constrói ao seu redor uma parede impenetrável. Se não pode superá-los em riqueza, decide superá-los em disciplina. O único refúgio seguro contra as humilhações diárias é a biblioteca da escola. E ali acontece algo muito maior do que um simples interesse adolescente pela leitura. Napoleão não busca nos livros apenas entretenimento ou uma forma de escapar da realidade. Ele estuda de maneira obsessiva as obras de Plutarco, mergulhando profundamente nas biografias de Júlio César e Alexandre o Grande. Enquanto seus colegas franceses, cheios de arrogância, discutem fofocas da corte, ele acompanha mentalmente as legiões romanas pela Gália. Ele literalmente aprende como César conquistou os antepassados daqueles mesmos garotos que hoje riem dele. Esses antigos generais deixam de ser apenas figuras históricas para ele. Tornam-se seus interlocutores pessoais, os únicos referenciais dignos pelos quais começa a medir sua própria vida. Ao ler sobre como Alexandre, ainda jovem, conquistou a Ásia, o exilado corso, vestido com um uniforme cadete gasto, encontra aqueles em quem realmente deseja se espelhar. Trata-se de uma escolha consciente de seu destino futuro. A grandeza de seus ídolos estabelece a base para aquelas ambições irracionais e assustadoras que mais tarde o levarão a redesenhar as fronteiras dos estados. Ele aprende a pensar não em termos de pátio escolar,
mas sim em categorias de impérios. Mas a infância, mesmo tão dura e isolada, termina de repente. Napoleão tem apenas 15 anos quando recebe uma notícia cruel de casa. Carlo Bonaparte morreu. A morte do pai não é apenas uma tragédia pessoal, mas um catalisador implacável para todos os acontecimentos futuros. A família fica praticamente sem recursos para sobreviver, atolada em dívidas e com filhos pequenos para cuidar. A viúva está desesperada, enquanto os credores exigem pagamento. Nesse momento, ocorre a ruptura definitiva. As ilusões se desfazem. Napoleão entende que o antigo brasão da nobreza não vai alimentar seus irmãos e irmãs. Para o sonhador que vivia no mundo dos heróis antigos, não resta alternativa senão se tornar um pragmático rigoroso, da noite para o dia. O peso da responsabilidade pela sobrevivência de toda a família recai sobre os ombros do adolescente. A partir desse dia, ele não tem mais direito à fraqueza, à dúvida ou à reflexão prolongada. Precisa agir, e agir com a máxima eficiência para tirar sua família da pobreza. Esse corsicano pobre e solitário parecia condenado ao anonimato. Mas a França mergulhava em um caos, e nesse turbilhão, a artilharia, a ciência da precisão e da destruição, tornou-se de repente a habilidade mais valiosa. E ele era o melhor nela. O caos da revolução devorava seus próprios filhos. Mas foi justamente para o jovem oficial de artilharia Napoleão Bonaparte que essa desordem sangrenta se tornou a escada perfeita para o sucesso. Para entender como esse corsicano desconhecido conseguiu ascender tão rapidamente, é preciso olhar para a sua principal arma. Não era a espada, nem a voz imponente, nem a coragem cega. Era a matemática. Na escola militar, ele se destacou nas ciências exatas, especialmente em geometria e artilharia. Terminou a turma em primeiro lugar absoluto. Na percepção popular, canhões são apenas uma força bruta e ensurdecedora. Barulho estrondoso, fumaça irritante, destruição cega. Mas para Napoleão, a artilharia era uma ciência rigorosa das trajetórias perfeitas. Ele olhava para o campo de batalha marcado por crateras e via não uma multidão de homens gritando, mas um enorme desenho geométrico. Ângulos de elevação do cano, distâncias ao alvo, correções para o vento, cálculo preciso do peso da carga de pólvora. Seu famoso gênio militar não era uma intuição mística nem um dom divino. Era uma habilidade concreta de resolver em frações de segundo uma complexa equação espacial na mente, enquanto as balas assobiavam ao redor. Pela primeira vez, essa inteligência fria como cristal e prática foi realmente notada no ano de 1793. No sul da França, uma revolta contra o governo republicano estava em chamas. A cidade portuária mais importante, Toulon, havia se rendido aos britânicos. Uma enorme frota inglesa entrou no porto de Águas Profundas e a jovem república enfrentava a ameaça de um golpe mortal. As tropas francesas cercavam a cidade há semanas. O comando mudava constantemente, enquanto políticos de Paris enviavam para liderar o cerco ora um artista, ora um médico. Eles lançavam os soldados repetidas vezes em ataques frontais sem sentido, contra muralhas de pedra impenetráveis, e se lavavam com sangue. Tudo acontecia apenas por inércia. E então Napoleão chega ao acampamento. Ele pega o mapa, examina pessoalmente as posições, e seu cérebro matemático encontra uma solução que impressiona pela elegância e simplicidade. Atacar toda a cidade seria um erro. Romper as paredes grossas seria um desperdício de recursos. Era preciso encontrar o ponto de apoio exato que mudaria todo o jogo. Ele aponta para uma pequena elevação acima do porto, a tomada do Forte Lagier. A ideia era brilhante, justamente porque nenhum dos generais antigos havia percebido, embora estivesse diante dos olhos. A captura desse pequeno forte garantiria controle total de fogo sobre toda a área do porto. Coloque ali os canhões pesados, e os navios britânicos ficariam presos. Eles teriam que queimar ancorados sob um fogo intenso, ou fugir imediatamente para alto mar. Sem o apoio das armas dos navios e do abastecimento, a cidade se renderia sozinha.
Napoleão lidera pessoalmente a instalação das baterias sob fogo inimigo. O plano funciona com uma precisão assustadora. Os franceses conquistam a altura, os projéteis incandescentes voam em direção ao mar, e a invencível frota britânica, em pânico, corta as amarras e içam as velas às pressas. Os ingleses partem, abandonando seus aliados franceses à própria sorte. Toulon caiu. Por essa impecável vitória tática, Bonaparte recebeu o posto de general de brigada. Ele tinha apenas 24 anos. Reflita sobre essa idade. Sob o antigo regime monárquico, oficiais esperavam pelas estrelas de general por décadas, baseando-se unicamente na nobreza da família. A Revolução anulou essas regras, criando uma meritocracia severa. Mostre resultados, salve a nação e conquistará tudo. Mas essa carreira meteórica tinha um lado muito mais sombrio. O triunfo em Toulon o transformou em um herói nacional, o salvador da pátria contra um inimigo externo. No entanto, a verdadeira dimensão de sua crueldade interna só ficou evidente um pouco depois, nas ruas da sua própria capital. No outono, os monarquistas de Paris organizaram uma revolta armada contra o governo. Uma multidão enfurecida, com milhares de pessoas, avançou rumo aos prédios governamentais. Os políticos, apavorados, se esconderam em seus gabinetes. Eles precisavam urgentemente de alguém que não recuasse diante dos seus próprios compatriotas. Chamaram o jovem herói de Toulon. Aqui surge um contraste terrível que arrepia a alma. O homem que acabara de salvar a nação na guerra agora deveria voltar uma arma mortal contra os moradores de Paris. Qualquer outro oficial na sua posição começaria a duvidar, tentaria negociar, talvez disparasse tiros para o alto só para assustar. Mas Napoleão não perde tempo com sentimentalismos. Para ele, os rebeldes não são compatriotas com direito a protestar. São apenas uma massa física que quebra a ordem, uma equação que precisa ser zerada. Ele ordena posicionar a artilharia diretamente nas estreitas ruas da cidade. A escolha da munição fala por si só. Não são balas sólidas que perfuram edifícios, mas balins. Milhares de pequenas esferas de chumbo que transformam o canhão em uma enorme espingarda. Quando a multidão densa se aproxima, Bonaparte não hesita em dar a ordem para disparar. Os balins caem sobre os atacantes a queima-roupa, atravessando as pessoas e destruindo instantaneamente as filas. O sangue mancha o paralelepípedo de Paris. A revolta foi esmagada em questão de minutos. Esse episódio complica para sempre seu retrato histórico. Ele deixa de ser apenas um soldado corajoso e fervoroso. Torna-se um estrategista, completamente desprovido de freios internos quando se trata de manter o poder. Para ele, não há diferença entre a frota inimiga e a multidão parisiense. Se estiverem no caminho de sua lógica, serão destruídos. Ele salvou a República. Mas o reconhecimento dos políticos não durou muito. Foi enviado para comandar o exército mais miserável da França. Um exército faminto, esfarrapado e desmoralizado na Itália. Isso deveria marcar o fim da sua carreira. Mas, na verdade, foi o começo da sua lenda. Em março de 1796, o general Napoleão Bonaparte, com 26 anos, chegou ao seu novo exército. E o que ele encontrou não era um exército, mas uma multidão de soldados desesperados. Os combatentes não recebiam soldo há meses. Eles usavam trapos. Muitos estavam descalços. A disciplina havia desmoronado. Os oficiais tinham perdido toda a autoridade. E batalhões inteiros recusavam-se a obedecer ordens. Eles estavam nas frias encostas alpinas, com fome e amargurados, olhando para a Itália rica e banhada pelo sol como um sonho inalcançável. Qualquer outro comandante em seu lugar teria começado exigindo dinheiro, mantimentos e uniformes de Paris, ou teria tentado restabelecer a ordem com execuções e punições. Bonaparte faz algo completamente diferente. Ele reúne esses deserdados à sua frente e faz um discurso. E não promete dinheiro do governo, porque sabe que não há dinheiro. Em vez disso, fala sobre glória, vitória, saque e as terras férteis da Itália que os aguardam adiante. Ele não apela ao senso de dever deles.
mas a fome e a ambição. Soldados, vocês estão mal vestidos, mal alimentados. Eu quero conduzi-los às planícies mais férteis do mundo. Províncias ricas, grandes cidades estarão sob seu controle. Lá, vocês encontrarão honra, glória e riqueza. Era quase como fechar um pacto com o diabo. Ele não pedia que morressem por ideais abstratos da República. Oferecia que tomassem o que era seu pela força. E essa honestidade brutal e predadora funcionou. As palavras se mostraram mais poderosas que qualquer arma. A multidão faminta voltou a ser um exército. Mas palavras sozinhas não bastavam. Soldados, endurecidos em batalhas, já tinham visto muitos políticos eloquentes. Eles precisavam ver que aquele pequeno general, com olhos ardentes, estava disposto a pagar o mesmo preço que eles. A primeira oportunidade surgiu na Batalha de Lodi. Os franceses precisavam tomar uma ponte estreita de madeira sobre o rio Ada, que estava sob fogo direto da artilharia austríaca. O primeiro ataque fracassou diante do fogo intenso. Os soldados se abaixaram. E então, naquele momento crítico, Napoleão não ficou atrás estudando o mapa. Ele liderou pessoalmente os granadeiros no ataque, sob as mesmas balas, na frente de todos. A ponte foi tomada. Depois dessa batalha, os soldados, impressionados com sua coragem, lhe deram um apelido que o acompanharia para sempre, o Pequeno Cabo. Essa foi a maior forma de reconhecimento. Ele não era um chefe, era um deles. O ápice dessa lenda em formação foi a Batalha de Arcole. Durante 3 dias, o exército francês tentou sem sucesso romper a defesa austríaca. O ponto crucial, mais uma vez, era a ponte. Todos os ataques foram repelidos com enormes perdas. As tropas estavam exaustas, o moral caía. Parecia que a batalha estava perdida. E foi então que ocorreu uma cena que seria retratada por artistas e descrita por poetas. Napoleão viu seus soldados recuando mais uma vez da ponte sob um fogo intenso. No momento crítico, ele agarra a bandeira, desce do cavalo e, gritando "Avante!", avança pela ponte sob as balas. À sua volta, os ajudantes caem. Ele quase é morto, mas continua correndo. Essa ação ultrapassava o cálculo tático. Foi um impulso puro, um ato de liderança absoluta. Quando uma pessoa, pela força de sua vontade e exemplo, tenta mudar o curso da história. Os soldados, ao verem isso, se viraram e o seguiram. A batalha foi vencida. A lenda nasceu. Após uma série de vitórias surpreendentes, o Império Austríaco, uma das maiores potências da Europa, solicitou a paz. E foi aí que Napoleão voltou a surpreender a todos. Ele não esperou instruções de Paris. Não agiu como um general que apenas cumpre ordens. Comportou-se como um governante. Em outubro de 1797, foi assinado o Tratado de Paz em Campo Fórmio. Napoleão ditou pessoalmente as condições. A Áustria reconheceu todas as conquistas da França na Itália. Ele redesenhava o mapa da Europa sozinho, criava novas repúblicas, depunha antigas dinastias. O governo em Paris ficou em choque, mas não podia fazer nada. Vencedores não são julgados. O general se transformou em procônsul, numa força política autônoma. Voltou a Paris não apenas como herói, tornou-se popular demais, perigoso demais para o governo. Eles precisavam se livrar dele e lhe ofereceram um sonho digno de Alexandre o Grande: conquistar o Oriente. A expedição ao Egito. A campanha do Egito, à primeira vista, é uma estratégia clara e calculada. Um ataque ao principal inimigo da França, a Inglaterra, através das suas rotas comerciais para a Índia. Faz sentido. Mas ao olhar mais de perto, toda a operação parece estranha. Em maio de 1798, uma frota colossal partiu de Toulon. Mais de 300 embarcações transportavam 35 mil soldados. Uma armada comparável à invencível armada espanhola. Mas a bordo não estavam apenas soldados. Junto com eles, navegavam 167 cientistas, matemáticos, químicos, astrônomos, artistas, engenheiros, linguistas. Não parecia uma campanha militar. Parecia o sonho de uma criança se tornando realidade. O sonho de um garoto da Córcega que se fascinava com a vida de Alexandre, o Grande, e sonhava em repetir sua marcha para o Oriente.
Napoleão não levava apenas um exército para conquistar terras. Ele levava um exército para conquistar o conhecimento. No Cairo, ele imediatamente fundaria o Instituto do Egito, um centro dedicado ao estudo da antiga civilização. Era algo maior do que uma guerra. Era a invasão de uma era em outra. Após uma exaustiva travessia pelo mar Mediterrâneo, o exército desembarca no Egito. Soldados acostumados aos campos verdes da Europa enfrentam um verdadeiro inferno. Calor insuportável, falta de água, tempestades de areia, disenteria. Eles amaldiçoam seu general e aquela terra deserta. Os guerreiros locais, os mamelucos, atacam constantemente montados em rápidos cavalos árabes. Os franceses estão exaustos e desanimados. E assim, no 21º dia de julho, perto do Cairo, duas forças se encontram para a batalha decisiva. No horizonte, quase indistintas no calor escaldante, surgem três gigantescos triângulos: as pirâmides. Para os soldados franceses, muitos deles camponeses simples, aquilo era uma visão de outro mundo. E naquele instante, Napoleão, entendendo que seus homens precisavam não de uma ordem tática, mas de um propósito, passa diante dos batalhões formados em quadrado. Aponta para os monumentos antigos e pronuncia uma frase que será lembrada para sempre. Soldados, 40 séculos olham para vocês do topo dessas pirâmides. Genial! Ele transformou invasores exaustos em protagonistas da eternidade. Não falava com soldados, falava com a própria história. Naquele dia, a disciplina e a tática francesas devotaram a cavalaria mameluca feroz, porém desorganizada. O caminho para o Cairo estava aberto. O triunfo parecia completo. Enquanto Napoleão comemorava a vitória em terra, uma tragédia se desenrolava no mar. O almirante britânico Horácio Nelson vasculhava o Mediterrâneo sem descanso, em busca da frota francesa. E ele a encontrou. No 1º de agosto de 1798, a frota britânica chegou à Baía de Aboukir, onde estavam ancorados os navios franceses. O almirante francês confiava na sua posição. Os navios formavam uma linha protegida por bancos de areia, parecendo invulneráveis. Nelson atacou ao pôr do sol. Ele enviou parte dos seus navios entre a linha francesa e a costa, colocando o inimigo em um fogo cruzado. Uma jogada audaciosa, quase impossível, mas que deu certo. A batalha noturna virou um inferno de fogo. Navio após navio francês se transformava em tochas flamejantes. O ápice foi a explosão monstruosa do navio Capitânia Orião, que iluminou o céu por dezenas de quilômetros ao redor. Ao amanhecer, quase toda a frota francesa havia sido destruída. Em um instante, o exército vitorioso virou 35 mil prisioneiros, confinados em terra estrangeira. O caminho de volta estava bloqueado. A aventura militar fracassou. A grande expedição rumo ao Oriente virou uma luta desesperada pela sobrevivência em uma província isolada. A tropa era dizimada pela peste e por revoltas constantes. Mas enquanto os soldados morriam, os cientistas continuavam seu trabalho. Eles mediam templos antigos, desenhavam hieróglifos e estudavam a flora e a fauna do Nilo. Até que, durante a construção das fortificações na cidade de Roseta, um soldado encontrou uma placa incomum de basalto preto. Estava gravado nela o mesmo decreto em 3 línguas: o grego antigo, que os estudiosos conheciam, e 2 formas da escrita do Antigo Egito, a demótica e a hieroglífica, que permaneciam um mistério total. Era a chave, o código para uma civilização inteira, silenciada por milhares de anos. O objetivo militar da expedição havia falhado completamente, mas seu subproduto, esse pedaço de pedra encontrado por acaso, se revelou mais valioso do que qualquer território ou tesouro. Às vezes, as maiores descobertas surgem dos erros mais grandiosos. O exército está encurralado e o comandante está em desespero. Qualquer outro general na sua posição teria sido desonrado e encerrado a carreira. Mas Napoleão, ao receber notícias sobre a crise política na França, não viu nessa catástrofe um fim, mas uma oportunidade única. Ele abandona seu exército secretamente, embarca em um dos poucos fragatas sobreviventes e parte para a França. Não como um general derrotado, mas como um futuro governante.
Ao deixar o exército no Egito, Napoleão voltou para a França não como um desertor, mas como um salvador. E para sua surpresa, o país estava pronto para recebê-lo. Ele encontrou um verdadeiro pântano político. O governo, conhecido como Diretório, estava mergulhado em corrupção e impotente. 10 anos de revolução, terror e guerras deixaram o povo completamente exausto. As pessoas estavam cansadas do caos, dos slogans vazios, dos políticos que se sucediam a cada ano. A França não queria mais liberdade, queria ordem. Esperava não um ideólogo, mas um líder, uma mão forte que pusesse fim àquela desordem sem fim. Napoleão não tomou o poder. Ele chegou em um vazio, como se tivesse sido feito sob medida para ele. A conspiração se formou rápido. Participaram dela as maiores mentes de Paris, incluindo o astuto ministro das Relações Exteriores, Talleyrand. O plano era simples e elegante: forjar a ameaça de um golpe jacobino e, sob esse pretexto, obrigar os 2 conselhos legislativos a se mudarem de Paris para o Palácio Campestre de Saint-Cloud. Lá, cercados por tropas fiéis, eles seriam convencidos a entregar o poder aos salvadores da pátria. O dia decisivo foi marcado, 9 de novembro de 1799, no calendário revolucionário, o 18º dia de Brumário do 8º ano. Uma data que entraria para a história como o fim da Revolução Francesa. Mas, no momento decisivo, tudo saiu do planejado. Quando Napoleão, cercado por granadeiros, entrou na sala da Assembleia do Conselho dos 500, não foi o medo que o recebeu, mas a fúria. Os deputados, vestidos com togas vermelhas ao estilo romano, pularam de seus lugares. Eles não viam diante de si o herói da Itália e do Egito, mas um potencial ditador. Um César que chegava ao Senado com uma espada. A sala explodiu em gritos. Fora o ditador! Fora da lei! Esse grito, fora da lei, na época do terror equivalia a uma sentença de morte. Os deputados o cercaram, empurraram e arrancaram suas divisas. E então aconteceu o impensável. O grande general, que nunca temera uma chuva de balas, ficou confuso. Ele empalideceu, começou a gaguejar e não conseguiu dizer uma palavra clara. O homem que comandava exércitos mostrou-se impotente diante de uma multidão de advogados enfurecidos. Seus soldados tiveram que literalmente carregá-lo para fora da sala. Parecia que o golpe havia fracassado. Nesse momento, quem fez a história não foi Napoleão, mas seu irmão mais novo, Lúcio Bonaparte, que, por uma feliz coincidência, presidia justamente aquele conselho. Ao ver o pânico do irmão, Lúcio correu para o pátio, onde estavam os soldados. Montou no cavalo, sacou a espada e a encostou no peito de Napoleão. Um gesto teatral genial. Gritou para os soldados que na sala de reuniões não estavam representantes do povo, mas sim punhais, subornados pela Inglaterra, que acabavam de tentar matar seu general. Jurou que perfuraria pessoalmente o coração do próprio irmão se este ousasse ameaçar a liberdade da França. A mentira era monstruosa, mas funcionou. Os soldados acreditaram. Ao som dos tambores, os granadeiros entraram na sala. Os deputados, aterrorizados, fugiram, pulando pelas janelas para o jardim. O poder foi tomado sem derramamento de sangue. Na mesma noite, alguns deputados que haviam fugido foram reunidos às pressas para dar uma aparência de legitimidade ao golpe. Eles obedientemente votaram pela dissolução da diretoria. Em seu lugar, foi criado um governo formado por 3 cônsules. Bonaparte figurava como o primeiro entre iguais. Formalmente, ainda era uma república. 3 cônsules, quase como na Roma antiga. Mas a expressão primeiro entre iguais era uma ilusão. Todo o poder real, o exército, as finanças, a nomeação dos ministros, estava concentrado nas mãos do primeiro cônsul. Os outros 2 eram meros figurantes. A Revolução, que começara 10 anos antes com a tomada da Bastilha em nome da liberdade, terminou com um discreto traço de caneta que legalizou a ditadura. Ele conquistou o poder, mas a França estava em ruínas. Os cofres vazios, a violência nas estradas, a economia destruída. Agora, ele precisava provar que não era apenas um grande general,
mas também um grande construtor. E começou mostrando que sobreviveria a todas as batalhas com a lei. A primeira coisa que ele resolveu foi o dinheiro. Não o exército nem a política externa, mas aquilo que é o sangue de qualquer país: as finanças. A França estava falida. A Revolução deixou montanhas de papel-moeda desvalorizado, que ninguém aceitava. Não havia confiança alguma no governo. Foi então, no ano de 1800, que foi criado o Banco da França, e isso permitiu estabilizar a situação financeira do país. Parece uma frase seca de livro didático, mas foi um terremoto. Pela primeira vez em muitos anos, a nação teve um franco forte e confiável, garantido pelo ouro. Surgiu um mecanismo capaz de conceder crédito à indústria, ao comércio e à construção civil. A economia, que durante uma década agonizara, começou a respirar. Mas reconstruir a economia era apenas metade do desafio. Era preciso reorganizar a própria sociedade, que havia se fragmentado. Antes de Napoleão, existiam cerca de 400 códigos legais diferentes na França. Em Paris, julgavam-se casos por um conjunto de regras, enquanto em Marsella aplicavam-se outras. Aristocratas e camponeses tinham direitos completamente distintos. Um caos jurídico herdado da Idade Média. Napoleão reuniu os melhores juristas do país e lhes deu uma missão: criar um código único e claro para todos. Ele mesmo, embora não fosse advogado, presidia dezenas de reuniões, examinando cada detalhe com o rigor de um artilheiro que calcula a trajetória de um projétil. O resultado foi o Código Civil, que mais tarde seria chamado de Código Napoleônico. A revolução, não nas ruas com a guilhotina, mas no papel. Com um simples traço da caneta, o código eliminou o feudalismo. Ele estabelecia a igualdade de todos perante a lei e a inviolabilidade da propriedade privada. O que isso significava na prática? O filho do sapateiro e o filho do duque eram agora iguais em tribunal. Sua casa, sua terra, agora realmente suas, e ninguém poderia tomá-las sem uma decisão legal. A carreira podia ser construída pelo talento, não pela origem. Esse documento se tornou o sistema operacional de um novo mundo. E quando seu império cair, o código permanecerá. Ele servirá de base para os sistemas jurídicos de dezenas de países ao redor do mundo. Depois de organizar as finanças e as leis, Napoleão decidiu estruturar também seu próprio poder. O título de primeiro cônsul já não era suficiente. Ele queria fundar uma dinastia, transferir o poder hereditariamente e se igualar aos antigos monarcas da Europa. O garoto da Córcega, que na infância lia com fascinação as biografias de César, decidiu tornar-se imperador. O 2º de dezembro de 1804, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Toda a nobreza da França, generais, ministros e diplomatas, reunidos para a cerimônia de coroação. Para dar máxima legitimidade ao evento, o Papa Pio VII foi trazido especialmente de Roma. Segundo uma tradição secular, era o Papa, representante de Deus na Terra, quem colocava a coroa na cabeça do novo monarca, simbolizando que seu poder vinha de Deus. Tudo transcorria conforme o protocolo: missa solene, cantos litúrgicos e o som do órgão. E então chegava o momento culminante. O Papa pega a pesada coroa dourada para colocá-la na cabeça de Napoleão. E então acontece algo que ninguém esperava. Napoleão dá um passo à frente, pega calmamente a coroa das mãos do Papa atônito, se volta para o salão e coloca a coroa na própria cabeça. O Papa fica imóvel, toda a catedral fica imóvel. Esse gesto significava uma coisa: meu poder não vem de Deus, nem da tradição, vem de mim mesmo, das minhas vitórias, da minha vontade, do meu gênio. Eu não peço permissão a ninguém para ser imperador. Eu sou o imperador. O garoto que um dia odiou a França tornou-se seu monarca autoproclamado. Mas logo após esse ato de afirmação absoluta, ele mostrou um lado completamente diferente. Virou-se para Josefina, que estava ajoelhada ao seu lado, e com a mesma calma solene, colocou a coroa na cabeça dela. Nesse gesto havia tudo: ternura, reconhecimento, uma declaração pública de que ela era parte essencial do seu triunfo. Ele dividiu sua glória com ela diante do mundo inteiro,
inserindo para sempre a aliança deles na história. Ele se tornou imperador, mas as antigas monarquias da Europa não conseguiam aceitar que um aventureiro da Córcega estivesse no trono da França. Contra ele, formou-se uma nova coalizão: Áustria, Rússia e Inglaterra. Eles avançavam para destruí-lo, e ele foi ao encontro deles, rumo à sua maior vitória. A coalizão estava determinada a destruí-lo. E veja o que aconteceu. O exército austríaco, sob o comando do general Mack, avançou para a Baviera, aguardando a chegada das tropas russas. O plano dos aliados era simples: unir forças e esmagar Napoleão pelo número. Eles esperavam que ele avançasse lentamente para o leste, mas Napoleão não jogava segundo as regras deles. Seu exército, estacionado à beira do Canal da Mancha, aguardando o momento de invadir a Inglaterra, se virou e partiu. Não, ele voou. 7 corpos de exército, 200.000 homens, atravessaram toda a França e a Alemanha em uma velocidade inacreditável. Foi uma vitória não das baionetas, mas das pernas. Os soldados marchavam 50 km por dia. Enquanto os austríacos esperavam um ataque frontal, os corpos franceses, como uma pinça gigante, contornavam seus flancos e avançavam profundamente na retaguarda. O general austríaco Mack estava na fortaleza de Ulm e, com surpresa, descobria que as estradas pelas quais esperava reforços haviam sido repentinamente cortadas. As vilas atrás das linhas estavam ocupadas por patrulhas francesas. Ele caiu numa armadilha, sem sequer ouvir um único disparo, isolado do suprimento e do exército russo que ainda estava distante. No dia 20 de outubro de 1805, ao perceber toda a desesperança da situação, Mack se rendeu. Mais de 25.000 soldados austríacos, alinhados no campo diante da fortaleza, depuseram as armas diante dos franceses, que simplesmente chegaram primeiro. Foi uma vitória da inteligência pura, o triunfo da logística e da rapidez sobre a tática militar tradicional. Após derrotar os austríacos perto de Ulm, Napoleão ocupou Viena. Mas a guerra ainda não havia terminado. O exército russo, sob o comando de Kutuzov, juntou-se aos remanescentes das tropas austríacas. Agora, ele enfrentava 2 imperadores, o russo Alexandre I e o austríaco Francisco II. O exército combinado deles era maior que o francês. Os aliados confiavam na vitória. Napoleão sabia disso e decidiu usar essa confiança excessiva contra eles mesmos. Ele escolheu o local para a batalha decisiva, uma planície ondulada perto da vila de Austerlitz, com um ponto estratégico no centro, as alturas de Pratzen. Então, fez algo impensável. Deixou aquelas alturas de propósito, cedendo ao inimigo a posição mais vantajosa. Além disso, enfraqueceu intencionalmente seu flanco direito, criando a impressão de que seu exército estava estendido e vulnerável. Era uma armadilha. Parecia que dizia aos aliados: aqui está meu ponto fraco, ataquem aqui. E eles morderam a isca. Na manhã do 2º de dezembro de 1805, exatamente no aniversário de sua coroação, começou a Batalha de Austerlitz. Uma névoa densa cobria todo o campo, ocultando o movimento das tropas. O comando aliado, ao perceber o fraco flanco direito dos franceses, decidiu lançar o ataque principal ali e cortar o caminho de Napoleão para Viena. Dezenas de milhares de soldados russos e austríacos começaram a descer das alturas de Pratzen para atacar os franceses no vale. Napoleão estava no quartel-general, observando tudo em silêncio. Seus marechais estavam ansiosos. Ele esperava. Esperava o momento em que as alturas, o centro da posição inimiga, ficassem vazias. E esse momento chegou. Os raios do sol de inverno romperam a neblina, iluminando o campo. O famoso Sol de Austerlitz. As alturas de Pratzen estavam quase abandonadas. Napoleão se voltou para o Marechal Soult e disse: é hora de acabar com esta guerra. Até então ocultos na névoa e nas depressões, os corpos franceses renovados avançaram como uma parede de ferro para o ataque. Eles invadiram as alturas, surpreendendo as escassas tropas deixadas para defendê-las. Em um instante, o exército aliado foi dividido em 2. O centro foi rompido, o comando perdeu o controle,
e as tropas que partiram para atacar o flanco direito caíram em uma armadilha, cercadas e atacadas de frente, pelos flancos e agora também por trás, a partir das alturas conquistadas. A pânico começou. A batalha se transformou em um massacre. O flanco esquerdo do exército aliado, encurralado pelos lagos congelados, avançou sobre o gelo. Soldados, cavalos e canhões se misturaram em uma multidão desesperada. O gelo começou a rachar sob o estrondo e o peso de milhares de pessoas. Napoleão, ao perceber isso, ordenou que a artilharia não atirasse contra os homens, mas contra o gelo. Os projéteis quebravam a camada congelada. Pessoas e cavalos afundavam sob o peso do equipamento. Um espetáculo aterrador. O ato final de uma derrota completa. A Batalha dos Três Imperadores terminou com o triunfo absoluto de um deles. As consequências dessa vitória foram enormes. A Áustria imediatamente pediu a paz e saiu da coalizão. Mas o golpe principal não foi contra o exército, foi contra a própria história. Após Austerlitz, Napoleão criou a Confederação do Reno, formada por estados alemães sob seu protetorado. Isso marcou o fim de fato do Sacro Império Romano, aquele mesmo que existiu por quase 1000 anos, um império que remontava sua história a Carlos Magno. Ele simplesmente deixou de existir, apagado do mapa com um único traço da pena do vencedor. Napoleão não apenas venceu a batalha, ele destruiu uma era inteira. Ele se tornou o senhor da Europa continental. Restava apenas um inimigo, inalcançável além-mar: a Inglaterra. Sem poder derrotar sua marinha, decidiu sufocar sua economia. Declarou guerra não aos soldados, mas às mercadorias. E essa guerra o levou a um encontro fatídico em uma jangada no meio do rio. Foi declarada guerra aos produtos. Mas para realmente sufocar a Inglaterra, era preciso fechar todos os portos do continente. E isso exigia a submissão total de toda a Europa. Entre Napoleão e esse objetivo estava a Prússia. O exército prussiano era considerado o exemplo máximo da arte militar. Ele vivia das lendas de sua própria invencibilidade, construídas ainda por Frederico o Grande. Os oficiais prussianos olhavam com desprezo aberto para os franceses arrogantes. Eles afiavam suas sabres nas escadarias de pedra da embaixada francesa em Berlim, certos de que esmagariam facilmente o general Corso. Napoleão nem sequer entrou em jogos diplomáticos prolongados. Ele respondeu com pura velocidade. No dia 14 de outubro de 1806, aconteceram duas batalhas simultâneas, em Jena e em Auerstedt. Na história, elas são frequentemente lembradas por um único nome: Jena-Auerstedt. Foi um verdadeiro blitzkrieg do século XIX. Napoleão comandou pessoalmente em Jena, enquanto um de seus melhores marechais, Davout, enfrentava as principais forças prussianas em Auerstedt. Os corpos franceses se movimentavam, se posicionavam e atacavam com uma precisão tão impecável que os generais prussianos simplesmente não conseguiam reagir a tempo. A tática linear deles, tão elogiada e ensaiada em desfiles, foi destruída completamente diante dos golpes das colunas francesas móveis. Em apenas um dia, o exército lendário que há décadas amedrontava a Europa foi totalmente derrotado. O Estado prussiano desabou em uma velocidade assustadora. Napoleão entrou triunfante em Berlim. Sua máquina de guerra parecia realmente imparável. Foi exatamente aqui, na capital conquistada do inimigo derrotado, que ele decidiu desferir o golpe principal contra a Inglaterra. Foi emitido o famoso Decreto de Berlim. Com esse documento, a França declarava o Reino Unido em completo estado de bloqueio econômico. Vamos entender como isso funcionava por dentro. O bloqueio continental não era uma simples proibição comercial, nem apenas um aumento de tarifas. Era uma tentativa sem precedentes de isolar totalmente a superpotência econômica mundial. Napoleão proibiu todos os países subordinados e aliados de manter qualquer tipo de comércio, de receber navios ingleses e até mesmo de receber correspondência vinda das Ilhas Britânicas. Grandes fogueiras foram acesas nas praças das cidades europeias. Soldados franceses queimavam publicamente tecidos ingleses confiscados, açúcar e café. A Europa deveria se tornar uma fortaleza absolutamente hermética.
Mas havia um erro fatal nesse plano grandioso. O bloqueio é como uma corrente, e uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se você deixar qualquer porto aberto em toda a costa, desde as frias margens do Báltico até o quente Mediterrâneo, o contrabando britânico inundará imediatamente o continente. A economia europeia sufocava sem os produtos industriais ingleses. Os preços dispararam, e a tentação de quebrar a proibição era enorme. Para que o sistema funcionasse, Napoleão precisava controlar absolutamente todos. Ele teve que se transformar em um xerife global. Quando a Rússia se recusou a seguir essas regras, Napoleão avançou com seu exército para o leste, para forçá-la pela força. Aqui, no meio das terras congeladas da Prússia Oriental, o exército francês esbarrou pela primeira vez em uma barreira que não conseguiu romper. No dia 8 de fevereiro de 1807, as tropas se enfrentaram na neve. A Batalha de Preussisch-Eylau foi uma das mais cruéis da carreira de Napoleão. Esqueça a elegante partida de xadrez e o sol brilhante de Austerlitz. Aquilo foi um massacre cego e brutal em meio a uma nevasca intensa. O vento forte lançava a neve densa direto no rosto dos soldados franceses. A visibilidade caía a poucos passos. Corpos inteiros se perdiam no caminho, desorientados, e acabavam expostos ao fogo mortal das baterias russas, que atiravam de perto. Cavalos afundavam nas montanhas de neve, a artilharia emperrava. O Marechal Murat liderou o ataque de 10.000 cavaleiros, a maior investida de cavalaria da época, só para salvar o centro da posição francesa de um colapso total. Mas o que mais impressionava os franceses era outra coisa. Os soldados russos não fugiam. Apesar de serem alvejados e suas fileiras se esvaírem diante dos olhos, eles se reorganizavam e continuavam em silêncio naquele inferno gelado. Ao final do dia, o Campo Branco ficou negro de sangue e de dezenas de milhares de corpos. Nenhum dos exércitos conquistou uma vitória decisiva. Napoleão formalmente permaneceu no campo de batalha, mas na realidade foi um massacre sangrento sem vencedor. Pela primeira vez, a Europa viu que o exército de Bonaparte podia ser detido, um presságio sombrio da catástrofe que explodiria 5 anos depois. No entanto, na primavera, o imperador francês conseguiu sua revanche, derrotando os russos em Friedland. O exército russo foi empurrado de volta às fronteiras do seu império. Alexandre I foi forçado a pedir a paz. E foi aí que o gênio diplomático de Napoleão criou uma das cenas mais icônicas da história mundial. No meio do rio Neman, construíram uma enorme jangada plataforma com um luxuoso pavilhão decorado. Foi ali que Napoleão e Alexandre se encontraram pessoalmente. A escolha do local foi um brilhante cálculo psicológico. O rio servia como uma fronteira natural. Nenhum dos poderosos monarcas entrou em território alheio como suplicante. Eles se encontraram em águas neutras, no coração do continente, como se fossem duas divindades onipotentes descendo para redefinir o destino dos mortais. Dentro desse palácio flutuante, os dois imperadores literalmente dividiam o mundo ao meio. Napoleão ficava com a Europa Ocidental e Central, deixando o Oriente para Alexandre. O imperador francês usou todo o seu charme. Eles se abraçaram diante dos exércitos alinhados nas margens, jurando amizade eterna. Esse foi o Tratado de Tilsit, o ápice absoluto do poder de Napoleão, o ponto mais alto que ele jamais ultrapassaria. Ele até convenceu o czar russo a se juntar ao seu bloqueio. Parecia que nada poderia detê-lo. Mas ele cometeu um erro. Para fechar completamente o continente aos produtos ingleses, era preciso controlar os portos de Portugal. E para isso, teria que atravessar a Espanha. Ele acreditava que seria um passeio fácil. E isso se tornou sua maldição. O plano parecia perfeito. Para sufocar de vez a economia da Inglaterra, as tropas francesas precisavam fechar os portos da desobediente Portugal. E para isso, era preciso atravessar a Península Ibérica. A monarquia espanhola, na época, já estava por um fio, atolada em intrigas familiares internas. O rei e seu herdeiro se odiavam abertamente. Napoleão fez o que parecia ser a jogada mais eficaz.
Ele simplesmente convocou a família real espanhola para negociações na França, prendeu-os lá, forçou-os a abdicar do trono e colocou no lugar vago seu irmão mais velho, José. A troca perfeita, sem derramamento de sangue. Sob a lógica imperial, um movimento brilhante. Por que gastar tempo e recursos em uma conquista total, se basta mudar a placa e a liderança? O exército da Espanha estava enfraquecido, o governo impopular, e o povo, segundo o imperador, deveria aceitar tranquilamente a nova ordem francesa, mais progressista. Parecia que seria mais uma tarefa administrativa simples. No dia 2 de maio de 1808, eclodiu uma revolta na capital, Madrid. A cidade explodiu de repente. Isso era completamente ilógico para os marechais franceses. Contra eles, não lutaram tropas regulares uniformizadas, mas enormes multidões de cidadãos comuns. Mulheres jogavam objetos pesados das janelas nas cabeças dos patrulheiros que passavam. Artesãos, armados apenas com facas de cozinha, atacavam soldados de cavalaria fortemente armados. A revolta em Madrid foi cruelmente e sangrentamente reprimida. Mas, ao invés de se assustar e se submeter, o país inteiro pegou em armas. É aqui que está o principal problema. Os franceses não enfrentaram uma guerra convencional, mas um movimento guerrilheiro de um tipo totalmente novo. Os espanhóis criaram uma palavra específica para isso, guerrilha, que significa literalmente guerra pequena. A máquina militar francesa estava perfeitamente preparada para batalhas gerais. Você organizava linhas de infantaria, soavam os tambores, a artilharia atacava os quadrantes, você manobrava, derrotava o exército inimigo, e seu governo assinava um tratado de paz. Tudo fazia sentido e era previsível. Mas na Espanha não havia um exército unificado que pudesse ser derrotado com um golpe elegante. O inimigo era o próprio terreno, e cada pessoa que vivia naquela terra queimada pelo sol. Como vencer um inimigo que não aparece em campo aberto para a batalha? Durante o dia, é um camponês comum, caminhando tranquilamente por uma estrada poeirenta com seu rebanho de ovelhas. À noite, ele pega uma arma escondida e corta a garganta de um soldado francês que ficou para trás. As tropas imperiais, presas nessa rede invisível e sufocante, reagiam como exércitos regulares sob constante paranoia, com terror total. Começaram execuções em massa de reféns. Qualquer morador local encontrado com uma arma era imediatamente enforcado nas árvores ao longo das estradas. Os guerrilheiros respondiam com ainda mais crueldade. Os comboios de suprimentos franceses eram constantemente emboscados em estreitos desfiladeiros montanhosos. Os prisioneiros sofriam torturas horríveis, poços eram envenenados e pontes incendiadas. O artista espanhol Francisco Goya registrou esse pesadelo em sua famosa série de gravuras. Nesses trabalhos, não há vencedores nem heróis, apenas corpos mutilados e rostos distorcidos pelo terror animal. Foi uma carnificina sem fim, desprovida do menor resquício de cavalheirismo. Sem uniformes bonitos, sem formações de desfile ou rendições nobres, só havia sujeira e um ódio absoluto, primitivo. Enquanto no sul do Império se abria uma ferida terrível e que não cicatrizava, outra trama se desenrolava no coração de Paris. Uma história profundamente pessoal. Napoleão estava no auge absoluto do poder político. Ele podia redesenhar as fronteiras dos antigos estados com um simples traço de pena. Mas lhe faltava o mais importante para qualquer monarca: um herdeiro legítimo. Josefina, o amor de sua vida, a mulher com quem ele começara sua jornada de um general desconhecido ao senhor do continente, não podia lhe dar um filho. Pense nisso. O homem que quebrou todas as regras do mundo antigo acabou sendo submetido à principal lei da monarquia, a lei do sangue. Um paradoxo estranho do poder absoluto. Você pode controlar toda a Europa. Suas leis valem desde as margens do Atlântico até o Reno. Mas toda essa estrutura colossal depende unicamente do ritmo do seu próprio coração. Se você morrer amanhã, seja por uma facada ou por uma bala perdida, tudo desmorona no mesmo dia. Um império precisa de uma base sólida, que é a sucessão sanguínea. Napoleão teve que fazer uma escolha dolorosa.
ele decide se divorciar de Josefina. Contam que durante o jantar, quando ele finalmente pronunciou essas palavras em voz alta, ela simplesmente desmaiou. Foi a decisão de um estadista frio, não de um homem apaixonado. Ele sacrificou sua felicidade pessoal pelo futuro da dinastia. Pouco depois, casa-se com a princesa austríaca Maria Luísa, membro da antiga família dos Habsburgos. A ironia do destino, o imperador, nascido da Revolução, casa-se com a sobrinha da executada Maria Antonieta, buscando o reconhecimento das antigas monarquias. Nesse momento, o homem vivo cede definitivamente lugar ao símbolo de mármore do Estado. Enquanto isso, a guerrilha espanhola continuava a drenar lentamente a vida do exército francês. A Espanha havia se transformado em um verdadeiro buraco negro para o Império. Napoleão foi obrigado a deslocar constantemente para além dos Pirineus, novos e novos corpos de exército, que faziam uma falta catastrófica em outras frentes. Cerca de 300 mil dos melhores veteranos franceses ficaram presos nessa guerra de guerrilha interminável, uma guerra de desgaste. Eles não conseguiam nem vencer de vez, nem simplesmente recuar. Era um câncer corroendo a grandiosa máquina militar por dentro. Um conflito local na periferia da Europa minava silenciosamente as bases de todo o sistema, privando a França de mobilidade e recursos preciosos. A Espanha estava consumindo seu império, mas ele desviava o olhar. As relações com o imperador Alexandre, seu amigo de Tilsit, estavam se deteriorando. A Rússia negociava secretamente com a Inglaterra, violando o bloqueio. Napoleão decidiu que precisava punir o czar. Reuniu o maior exército que a Europa já tinha visto e o conduziu rumo ao Oriente. Ele buscava uma vitória rápida. Encontrou sua ruína. E o que aconteceu depois não se parecia com uma guerra comum. Foi mais como uma grande migração de povos. No verão de 1812, às margens do rio Neman, reuniu-se uma força que a Europa não via desde a queda do Império Romano. 600 mil homens. Poloneses, italianos, holandeses, prussianos, austríacos, bávaros, espanhóis, representantes de 20 nações, unidos sob as ordens de um único homem. Era o exército de toda a Europa conquistada, marchando para punir a última grande potência que ousou desafiar a Vontador. As colunas se estendiam por quilômetros. O brilho das couraças, a floresta de baionetas, o estrondo de milhares de rodas de artilharia no chão. No centro de tudo, o próprio Napoleão, observando esse fluxo vivo de aço e carne. Ele estava confiante em uma campanha rápida e decisiva. Uma ou duas batalhas gerais, a derrota do exército russo, a paz honrosa com o czar Alexandre e o bloqueio continental contra a Inglaterra finalmente seria absoluto. No dia 22 de junho de 1812, o exército cruzou o rio Neman e entrou em território russo. Os soldados marchavam cantando. Acreditavam que a guerra terminaria em poucas semanas, em algum lugar perto de Vilna ou Smolensk. Nenhum deles podia imaginar que estavam atravessando não apenas uma fronteira, mas uma linha onde a lógica da guerra europeia deixava de valer. Mas a batalha decisiva ainda não acontecia. Os exércitos russos recuavam, atraindo o grande exército cada vez mais para as vastidões sem fim. Eles queimavam vilarejos e depósitos de suprimentos, deixando um rastro de terra queimada. O sistema de abastecimento francês, pensado para guerras curtas na Europa densamente povoada, começou a falhar. Os soldados passavam fome e cavalos morriam aos milhares. O exército encolhia por causa de doenças e deserções, ainda antes de enfrentar o inimigo cara a cara. Napoleão estava furioso. Ele estava acostumado a que o adversário aceitasse a batalha onde ele queria, mas ali o inimigo era o próprio espaço. Finalmente, os russos pararam. No dia 7 de setembro de 1812, aconteceu a Batalha de Borodino, a batalha mais sangrenta não apenas na carreira de Napoleão, mas em toda a história do século XIX. Nada da elegância tática vista em Austerlitz. Foi um confronto frontal, uma carnificina brutal. Os franceses atacaram as fortificações russas repetidas vezes. A artilharia não cessava por horas a fio.
O campo ficou coberto de corpos. Ao final do dia, os franceses conquistaram todas as posições-chave e o exército russo recuou. Tecnicamente, uma vitória, mas a que custo? Napoleão perdeu dezenas de milhares de seus melhores veteranos e, o mais importante, não conseguiu destruir o exército russo. Eles recuaram em ordem, mantendo sua capacidade de combate. Ele permaneceu ali, no campo cheio de cadáveres, sentindo que aquela vitória não lhe trouxe nada. Ele seguiu adiante, rumo a Moscou. A antiga capital era seu principal objetivo. Ele estava convencido de que, assim que suas tropas entrassem na cidade, o czar Alexandre pediria a paz. Essa era a regra das guerras europeias. A capital caía, a guerra terminava. No dia 14 de setembro, ele estava no Monte Poklonaia, observando as cúpulas douradas das igrejas moscovitas, esperando a delegação dos boiados com as chaves da cidade. Mas ninguém apareceu. A cidade estava silenciosa, mortalmente silenciosa. Quando sua vanguarda entrou em Moscou, foi recebida por um silêncio ensurdecedor. Quase todos os moradores haviam deixado o local. Isso Napoleão não conseguia entender. Ele conquistara a cidade, mas não havia ninguém ali para reconhecê-lo como conquistador. Ele entrou no Kremlin e se viu numa cidade fantasma. E então começou o pior. Em diferentes pontos da cidade, incêndios irromperam. A princípio, ele pensou que fosse acaso, descuido de seus soldados. Mas o fogo só aumentava. Logo ficou claro, aquilo era um plano. Os russos estavam incendiando sua própria capital para que ela não caísse nas mãos do inimigo. Por vários dias, ele observou pelas janelas do Kremlin enquanto um mar de fogo consumia a cidade. O vento espalhava fagulhas e as casas de madeira pegavam fogo uma após a outra. Sua grande vitória, o ápice de toda a campanha, se transformava em cinzas diante dos seus olhos. Ele derrotou o exército russo, conquistou a capital e perdeu. Sentado na cidade em chamas, estava sem suprimentos, sem abrigo para o inverno e sem qualquer sinal de negociações de paz. Ficou preso em uma armadilha. Da Moscou de madeira só restavam ruínas. Passou-se um mês. O imperador permaneceu em silêncio. O inverno se aproximava. Em meados de outubro, Napoleão deu a ordem de retirada. E ali começou o inferno. Aquele exército brilhante que atravessou o rio Mimen no verão transformou-se em uma multidão de esfarrapados. Eles seguiam pela mesma estrada destruída de Smolensk, por onde haviam avançado, mas agora não eram perseguidos apenas pelo inimigo, e sim também pela fome e pelo frio. A neve caía e não derretia. A temperatura baixava cada vez mais. Os soldados morriam congelados no meio do caminho. Os cavalos caíam e foi preciso abandonar quase toda a artilharia e os carros de suprimentos. A disciplina desmoronou. As tropas viraram multidões descontroladas, onde cada um lutava por si mesmo. O desastre atingiu seu ponto máximo no rio Berezina. Em novembro, os restos do exército tentavam atravessar por duas pontes frágeis, construídas às pressas. Atrás deles, avançavam as tropas russas. Começou o pânico. Milhares de pessoas desesperadas, soldados, feridos, mulheres do comboio, correram para a travessia. Uma das pontes desmoronou. Pessoas caíam na água gelada, eram esmagadas na multidão, agarravam umas às outras e eram puxadas para o fundo. Uma cena saída do inferno de Dante. Os engenheiros permaneciam com o corpo submerso até o peito, na água congelante, e consertavam a travessia até o último instante, morrendo de hipotermia para salvar pelo menos alguns. O que restava do grande exército conseguiu atravessar para a outra margem. Mas já não era um exército, era um punhado de fantasmas. As estatísticas dessa campanha ainda são difíceis de compreender. De 600 mil soldados que entraram na Rússia, menos de 50 mil retornaram para a Europa. 500 mil pessoas ficaram espalhadas nas neves russas. O grande exército deixou de existir. O mito da invencibilidade de Napoleão foi desfeito. Toda a Europa que ele conquistou viu que o imperador era vulnerável. A Prússia, a Áustria, todos os seus antigos aliados e vassalos se levantaram contra ele. Começava a batalha final, a Batalha das Nações.
Após o desastre russo, ele não era mais um predador, mas uma fera ferida. E toda a Europa, que ele mantinha em temor há anos, se voltou contra ele, como uma matilha de lobos que sente o cheiro de sangue. A batalha decisiva ocorreu em outubro de 1813. Não foi como em Austerlitz, onde ele conduzia a batalha como uma sinfonia. Foi um julgamento. Um julgamento em que juízes e carrascos eram todos os povos que ele havia dominado. Russos, prussianos, austríacos, suecos, todos se reuniram para acertar contas. O palco desse confronto foi a cidade de Leipzig. Mais de 500 mil de homens se enfrentaram no campo. Uma guerra mundial do século XIX, bem nos campos da Saxônia. Por 3 dias, a artilharia trovejou sem parar. Por 3 dias, houve ataques e contra-ataques desesperados. Mas desta vez, Napoleão não tinha nem superioridade numérica, nem um plano genial capaz de virar a batalha a seu favor. Ele estava simplesmente cercado. O desfecho estava selado. A Batalha de Leipzig, conhecida como a Batalha dos Povos, terminou com sua derrota esmagadora. Os restos do seu exército recuaram de volta para a França. Agora, a guerra chegava ao seu próprio território. Por mais alguns meses, ele ainda realizava feitos incríveis. Com um punhado de recrutas, conseguia golpear os exércitos esticados dos aliados. Ele era novamente aquele jovem general da campanha italiana, rápido, audacioso, imprevisível. Mas eram apenas os espasmos finais do império. As forças eram demasiado desiguais. Enquanto ele lutava em uma frente, o inimigo rompia da outra. E logo aconteceu algo que parecia impossível durante 15 anos. No dia 31 de março de 1814, os aliados entraram em Paris. Lembre-se de como Napoleão adentrava as capitais da Europa. Sua guarda marchava pelas ruas de Viena, Berlim, Madrid e ele observava Moscou do Monte Poklonaia. Agora tudo era o contrário. Pelos Campos Elíseos, a principal avenida de seu império, cavalgavam cossacos com suas longas lanças. Os guardas prussianos marcavam o passo onde ele um dia desfilou com suas tropas vitoriosas. Uma simetria perfeita e humilhante da sua queda. Napoleão estava naquele momento em seu palácio em Fontainebleau, perto da capital. Ele ainda não acreditava que tudo tivesse acabado. Reunia os restos do exército, planejava uma contraofensiva, queria marchar para Paris e expulsar o inimigo de lá. Mas em seu quartel-general entraram seus próprios marechais, Ney, Oudinot, Lefebvre. Homens que deviam tudo a ele, títulos, riquezas, glória. Eles estavam exaustos. A França estava exausta. 20 anos de guerra quase contínua haviam esgotado o país até os ossos. Disseram-lhe que o exército não iria mais segui-lo, que era preciso abdicar. Foi uma traição não por ódio, mas por um completo cansaço. No dia 6 de abril de 1814, percebendo que havia sido abandonado por todos, Napoleão abdicou do trono. Os vencedores foram generosos, mantiveram-lhe o título de imperador, mas o império agora era uma ilha minúscula. Foi-lhe concedida em domínio pessoal a ilha de Elba, um pequeno pedaço de terra no mar Mediterrâneo. Restava o mais difícil, a despedida. No dia 11 de abril, Napoleão se despediu da guarda na escadaria de pedra de Fontainebleau. No pátio, alinhavam-se algumas centenas de seus soldados mais fiéis, os velhos resmungões, como ele os chamava, veteranos que haviam passado com ele pelo fogo e pelo gelo, do Egito à Rússia. Seus rostos estavam marcados por cicatrizes, os uniformes desbotados por dezenas de campanhas. Ele desceu até eles. No silêncio que se instalou, sua voz soou firme. Agradeceu pela lealdade e disse que não podia permitir que a França fosse dilacerada por uma guerra civil. Então pronunciou: "Adeus, meus filhos." Pediu que trouxessem o estandarte. Quando o porta-estandarte lhe entregou a bandeira com a águia dourada, Napoleão a abraçou e beijou a seda. E naquele instante, os antigos guardas, endurecidos nas batalhas e destemidos, choraram. Soluçaram, sem esconder as lágrimas. Não era o imperador se despedindo do exército. Era um pai se despedindo da sua família. Eles pensavam que haviam trancado o leão na jaula,
Mas, em menos de um ano, Napoleão deixará a ilha de Elba secretamente e desembarcará na França para lançar o último desafio a toda a Europa na Batalha de Waterloo. A Europa celebrava. O leão quebrou a jaula e, enquanto ele caminhava em direção a Paris, a música ainda tocava nos salões de Viena. Monarcas, diplomatas e generais dividiam a herança do Império derrotado, redesenhavam o mapa do continente, restauravam antigas dinastias e tinham absoluta certeza de que a fera estava confinada em uma pequena ilha, como se fosse um animal de zoológico. A paz parecia ter chegado para ficar. Napoleão, exilado na ilha de Elba, não aceitava a derrota. Mas quem dava atenção a isso? Ele já era coisa do passado. Até que, no meio de um baile, um mensageiro entra correndo na sala. Em seu rosto, pânico. Ele sussurra algo no ouvido do imperador da Áustria. A música para abruptamente. Um rumor impossível e absurdo se espalha pela sala. Ele fugiu. Em fevereiro de 1815, ele deixou a ilha de Elba em um pequeno brigue, acompanhado por um punhado de guardas. Os navios ingleses que patrulhavam as águas não o notaram. No 1º de março, no Golfo, João Bonaparte desembarcou em solo francês. Estava com cerca de 1000 homens. Contra ele, havia todo um exército que jurara lealdade ao novo rei Luís XVIII. Sua marcha rumo a Paris não foi uma operação militar. Foi pura magia. Um fenômeno que desafia qualquer explicação lógica. Ele seguia de vila em vila, e em vez de enfrentar tiros, as pessoas se ajoelhavam diante dele. Os camponeses saíam às estradas, armados com forcados e rifles antigos, prontos para segui-lo novamente. As cidades que deveriam fechar seus portões se abriam e o recebiam com o toque dos sinos. O Marechal Ney, um dos que o forçaram a abdicar, jura ao rei que trará Bonaparte para Paris em uma jaula de ferro. Ele reúne tropas fiéis e parte para enfrentar o usurpador. Mas, à medida que Napoleão se aproxima, a confiança dos soldados vai diminuindo. Para eles, ele não é apenas um fugitivo da ilha. É uma lenda viva, um pai, um símbolo de glória. Eles não lembram as derrotas, mas os triunfos que ele lhes concedeu. O ponto culminante acontece perto de Grenoble. A estrada de Napoleão é bloqueada pelo 5º Regimento de Infantaria. Os soldados carregam suas armas. O oficial dá a ordem para mirar. Entre eles, apenas algumas dezenas de metros. Qualquer disparo seria o início de uma sangrenta guerra civil. E então Napoleão faz o seu movimento mais louco e também o mais genial de toda a sua vida. Ele ordena a sua pequena guarda que abaixe as armas, desce do cavalo e, sozinho, com seu velho casaco cinza, caminha diretamente em direção aos canos apontados para ele. Aproxima-se quase a queima-roupa, desabotoa o casaco no peito e pronuncia palavras que entraram em todos os livros de história. Soldados do 5º, me reconhecem? Se quiserem matar seu imperador, aqui estou diante de vocês. Um silêncio mortal toma conta do ambiente. Os segundos se arrastam como horas. Os soldados o observam, as mãos tremendo. O oficial grita, "Fogo!" mais uma vez. Mas sua voz se perde naquele silêncio. De repente, um soldado abaixa seu rifle. Depois outro. O terceiro também. Em instantes, toda a linha de baionetas desmorona. Os soldados arrancam os distintivos brancos dos Bourbons de seus uniformes, jogam-nos na lama e, gritando, "Viva o imperador!", correm até ele, chorando, abraçando seu cavalo, beijando suas mãos. Ninguém ergueu as armas. Ele acabou de conquistar um exército apenas com sua presença. 20 dias depois, sem disparar um único tiro, ele entrará em Paris e voltará a governar a França. Mas a Europa não estava disposta a assistir a isso em silêncio. Desta vez, não houve negociações. Ele foi declarado fora da lei, inimigo da humanidade. Contra ele avançou a 7ª coalizão, ingleses, prussianos, austríacos, russos, que mais uma vez reuniram seus exércitos. Napoleão sabia que tinha apenas uma chance: desferir um golpe rápido e devastador, derrotar os inimigos um a um, antes que se unissem. Reuniu um novo exército e marchou para a Bélgica. No dia 18 de junho de 1815,
ele enfrentou o exército do Duque de Wellington, perto da pequena vila de Waterloo. Era a última aposta. Tudo ou nada. O campo de batalha virou uma lama profunda. Uma chuva forte caiu durante toda a noite anterior. A terra ficou encharcada, os canhões atolavam e a cavalaria tinha dificuldade para atacar. Napoleão foi obrigado a adiar o início da ofensiva por algumas horas, para que o solo ao menos secasse um pouco. Essas poucas horas seriam decisivas. À sua frente estava o Duque de Ferro Wellington, um estrategista obstinado e frio, mestre da defesa. E a leste já se aproximava o exército prussiano, comandado pelo velho Marechal Blücher, que abominava Napoleão. Era uma corrida contra o tempo. A batalha feroz durou o dia inteiro. Os franceses atacavam repetidas vezes. A cavalaria do Marechal Ney avançava em ondas contra os quadrados de infantaria britânicos, que resistiam até a morte, espetando baionetas como se fossem enormes ouriços de ferro no meio do campo coberto pela fumaça da pólvora. O centro das posições de Wellington, a fazenda La Haye-Sainte, mudou de mãos várias vezes. Ao anoitecer, o exército britânico estava quase completamente exausto. Muitas unidades haviam perdido metade de suas tropas. Wellington, observando as fileiras cada vez mais rarefeitas, rezava em voz alta: "Venha a noite, ou venha Blücher." Naquele momento, Napoleão decidiu que era a hora certa. Ele lançou sua última reserva na batalha, sua lenda, a velha guarda. Esses soldados, com seus altos chapéus de pele de urso, eram chamados de imortais. Em 15 anos de guerras, nunca haviam recuado. Sempre que surgiam no campo de batalha, significavam vitória. Avançavam em perfeita formação, ao som dos tambores, como em um desfile, ignorando balas e estilhaços. Eles tinham a missão de romper o centro exausto dos ingleses e encerrar a guerra. Quase conseguiram. Derrotaram vários batalhões britânicos, mas Wellington enviou contra eles suas últimas tropas frescas, que até então estavam escondidas atrás da colina. O ataque da guarda falhou. Sob um fogo intenso, pela primeira vez em sua história, os guardas pararam, reduziram o passo, e então começaram a recuar. Quando esse rumor se espalhou pelo campo francês, primeiro um sussurro incrédulo, depois um grito de pânico de boca em boca. "A guarda está recuando!" Tudo estava decidido. Foi o colapso do mundo. Se até a guarda imperial fugia, é porque tudo estava perdido. Na mesma hora, as vanguardas do exército prussiano de Blücher surgiram na retaguarda. O exército, sustentado apenas pela vontade e fé em seu imperador, quebrou-se. Começou o pânico. As formações organizadas se transformaram em uma multidão desgovernada, correndo para fora do campo de batalha. 100 dias de esperança afundaram na lama em Waterloo. Desta vez, não haveria erros. Ele não seria enviado para uma ilha próxima. Mandariam-no para o fim do mundo, para uma rocha no meio do Oceano Atlântico, de onde não há retorno. Sua luta contra os homens chegava ao fim. Começava sua batalha contra a eternidade. Uma rocha vulcânica solitária no meio do Atlântico, a ilha de Santa Helena, a 1000 milhas da costa mais próxima. Não há exércitos aqui, nem coalizões, nem espaço para manobras. Apenas o oceano infinito, o vento constante e os guardas britânicos. O homem que redesenhou o mapa da Europa está agora preso em um pequeno pedaço de terra do tamanho de uma cidade pequena. Seu império desapareceu. Seus soldados estão mortos ou envelhecidos. Parecia que o jogo havia acabado. Mas ele não desistiu. Após perder a guerra das armas de aço e pólvora, iniciou uma nova batalha, a Guerra das Tintas e do Papel. Sua última campanha foi a mais importante, e nela ele não podia perder. Dia após dia, hora após hora, ditava aos seus companheiros no exílio suas memórias. Não se tratava de uma simples lista de acontecimentos. Napoleão recriava a si mesmo. Transformava o general aventureiro no porta-voz das ideias da Revolução, e o imperador derrotado em um mártir sacrificado pelas antigas monarquias da Europa. Construía sua lenda do mesmo modo que organizava suas tropas antes da batalha, com cuidado, lógica e de forma irresistível. Lutava pela imortalidade.
Por 6 anos ele travou essa última batalha. A saúde, abalada pela umidade constante e pelo desencanto, aos poucos se apagava. No dia 5 de maio de 1821, durante a tarde, tudo chegou ao fim. Enquanto uma tempestade rugia lá fora, o homem que fazia continentes estremecer repousava em sua cama modesta. Suas últimas palavras, proferidas em delírio, eram fragmentos de sua vida. 4 palavras, 4 pilares que sustentavam seu mundo. França, o país que ele, o corsário, primeiro odiou, depois amou e elevou ao topo da glória. Exército, vanguarda, sua ferramenta, sua família, seu apoio, que ele sempre conduziu consigo. E por fim, quase em sussurro, Josefina, o nome da mulher que foi seu primeiro grande amor e sua maior fraqueza. Nestas 4 palavras está toda a sua odisseia. Ele morreu prisioneiro em uma ilha esquecida por Deus. Mas a lenda que ele tão cuidadosamente forjou nos últimos anos começou a ganhar vida própria. Cresceu, passou de boca em boca, foi impressa em livros. Na França, reis foram substituídos, novas revoluções aconteceram, mas a imagem do imperador só se tornava mais intensa. E então, em 1840, 19 anos após sua morte, a França pediu à Inglaterra permissão para trazer os restos mortais de Napoleão de volta para a pátria. O que aconteceu depois é difícil de descrever. O navio com seus restos navegava rio acima pelo Sena até Paris. Milhões de pessoas estavam nas margens. Veteranos antigos, com uniformes desgastados, que o acompanharam por toda a Europa, choravam, prestando homenagem ao caixão do imperador. Pessoas nascidas após sua morte tiravam os chapéus diante daquele que se tornara um mito nacional. O país inteiro o recebia como um vencedor. Ele perdeu em Waterloo, mas venceu a batalha pela memória. Ele foi enterrado na Casa dos Inválidos, um abrigo para veteranos de guerra. O local não foi escolhido por acaso. Ele voltou para seus soldados. O caixão, feito de porfiro vermelho, foi colocado em uma enorme cripta aberta, bem abaixo da cúpula central da catedral. Qualquer pessoa que queira ver seu sarcófago precisa se aproximar da balaustrada e inclinar a cabeça para olhar para baixo. Mesmo após a morte, ele faz o mundo se curvar diante dele. Quem ele realmente foi? Um estranho da Córcega que virou símbolo da França? Um tirano que derramou sangue por toda a Europa? Ou um gênio que trouxe, pelas baionetas de seus soldados, as leis modernas? A resposta é que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Ele destruiu a antiga ordem, as monarquias feudais centenárias que pareciam inabaláveis. Mas, em suas ruínas, plantou novas ideias, igualdade diante da lei, direitos civis, o valor do talento em vez da origem. O Código Civil que deixou foi mais sólido e duradouro do que qualquer uma de suas vitórias. Ele foi um ditador, mas também um modernizador. Trouxe a guerra, mas também o progresso. A história dele não é um conto sobre heróis ou vilões. É a narrativa de como um homem, movido por ambições ilimitadas e um intelecto matemático frio, conseguiu transformar o mundo para sempre. Ele provou que a origem não importa diante do talento e da determinação. Esse é seu legado principal e eterno, que até hoje, depois de 2 séculos, continua a emocionar e inspirar. Sua luta contra a eternidade foi vencida.